Boa noite, pessoal. Vamos começar agora a nossa disciplina aí, a aula 2, que é instalações em baixa tensão, né? Continuando no que a gente parou da aula passada, né? E aí eu falei de entrada, né, de energia. Entrada de energia, e ela se dá, né, por um conjunto de coisas aqui que traz consigo um padrão de entrada de energia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando certo aí? Eu tô ouvindo. Aqui tá muito baixo, professor. Eu não entendi. Ele tá cortando, mas é por causa da chuva. Ok. Pronto. Aqui em cima é a rede de alta tensão, né, que é a principal fonte de energia nossa hoje. Chegando na nossa casa é a rede de alta tensão. Ela deriva e vem aqui para o disjuntor, o transformador, aliás, que ele tem a relação de abaixador, né? Ele vai baixar essa energia de 13,8 para 3 fases aqui de 220 volts. E para o cliente que é trifásico, a relação é de 380 volts. Então, aqui tem os cabos do transformador, né? Tem aqui o ramal de ligação para o cliente. O cliente aqui tem um padrão de entrada, né? Poste, o quadro medidor. E aqui é o aterramento do cliente. E ao ter um transformador desse, aqui no poste, vai ter também uma haste de aterramento. Então, aqui é o chamado padrão de entrada, né? Que é os detalhes da formação do ramal de ligação. Então, aqui, ó, você vê que tem um postezinho particular. Algumas casas bem antigas não tinham esse poste, né? Mas hoje, quem for fazer uma casa já tem que ter esse padrão com poste para receber essa ligação aérea aqui. E o medidor para o lado de fora, né, da casa. Antigamente, o medidor ficava no primeiro cômodo da casa, do lado de fora, mas que o leiturista ele tinha que ter acesso a entrar na casa do cliente. E hoje não. O leiturista passa na rua e faz a leitura do medidor do cliente sem perturbar ele, né? E aí a gente... Como se agora como é que se diz? É lei, né, professor? Tem que ter isso aí agora, esse potinho agora, né? Se a pessoa tiver o padrão antigo e der qualquer problema e ela tem que acionar a COSERN só liga se botar o padrão novo do lado de fora. Então é quase que... Exatamente. Daqui para frente é tudo externo, né? Nada interno à residência do cliente. E aqui, olha, é um tipo de fornecimento monofásico, né? Da rede elétrica vem 2 fios para a sua casa, uma fase e um neutro. E esse neutro, quando chega no seu medidor, ele é aterrado. Ele é aterrado. Uma fase e um neutro. Eles colocaram aqui 127 volts, porque esse padrão aqui, essa figura aqui, é de um material feito para São Paulo. Mas nosso padrão aqui ele é 220 volts entre fase e neutro. Aí aqui tem um padrão bifásico. Não é muito usual aqui, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, já é mais comum o bifásico. O bifásico, ele faz o seguinte, quando você conecta fase com fase, ele dá 220 volts. Então, é bem interessante para quem sai daqui para o Rio de Janeiro, contratar um padrão bifásico, que aí você consegue ligar seus equipamentos. E tem aqui o fornecimento trifásico, né? Do poste lá vem as 3 fases e vem o neutro. Que aqui está aqui novamente o esquema. Só que entre fase e fase, nossa, sendo 220, ela, quando é um padrão trifásico, ela dá 380 entre fases. E cada fase simples, ela vai dar 220. Ao contratar, né, um fornecimento de energia, você tem que ter uma previsão de carga. Saber quanto de energia você vai usar naquela sua unidade consumidora. É muito importante, porque a COSERN, dependendo da previsão de carga do cliente, se for um cliente grande,
ela espera, ela pede um prazo para colocar dentro do sistema dela a previsão da carga e prever até uma melhoria na rede. Se for possível, você tem que ou se desprender, dependendo do tamanho do seu projeto, ou a COSERN se adaptar a isso, né? Com uma carga muito grande, ela às vezes pede um estudo, né? Não, eu preciso de um tempo para um estudo de carga, e aí ela vê se tem condições ou não de atender, né? Naquele exato momento, pede um prazo para que ela melhore a rede e adeque a situação. Então, previsão de carga pela NBR 5410, nossa norma, as condições mínimas que devem ser adotadas para a quantificação, localização, determinação das potências dos pontos de iluminação e tomadas nas habitações. Aí, então, a quantidade mínima de ponto de luz, né, deve prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor na parede. Arandelas no banheiro. Arandelas é aquelas luzes que não é aquelas luzes laterais, né? Mais baixas, às vezes. É aquelas que não estão presas no teto. Geralmente no banheiro, assim, um pouco acima do espelho, você tem uma arandela, né? Aquelas luminárias que estão presas, que elas não estão fixadas exatamente no teto, elas ficam nas paredes. Então, a potência mínima de iluminação, né? Para uma área inferior a 6 metros quadrados, atribuir no mínimo 100 volt-ampere. Para a área superior a 6 metros quadrados, atribuir no mínimo 100 volt-ampere é uma medida de potência. Coloca essa medida para você consumir com iluminação. Mas a gente sabe hoje que 100 volt-ampere é praticamente 100 watts. Você gastar 100 watts de iluminação para iluminar 6 metros quadrados, 6 metros quadrados é um quarto pequeno, né? Um quarto de 3 por 2 dá 6 metros quadrados. Geralmente, aqui a gente usa uma lâmpada de 20 watts para iluminar esse quarto. Meu quarto aqui tem praticamente uns 8 metros quadrados a 9. É uma casa, viu, pai? Eu tô iluminando ele com 25 amperes, com 25 watts. Uma lâmpada de 25. Essa iluminação que vocês estão me vendo, eu tô dentro do meu quarto, é 25 watts. E olha que o quarto né, não tem 6 metros quadrados. Então, eles antes, né, a norma previa 100 volt-ampere. 100 volt-ampere. É demais, né? É muita potência. Porém, também, antigamente, né, aquelas lâmpadas que eles tinham, ainda era lâmpada incandescente, que não tinha tanta eficiência. E hoje, essa de 25 watts de LED, ela tem uma força tem um poder de iluminação muito maior, né? Então, hoje, o comum é a gente trocando aos poucos as lâmpadas fluorescentes, que eram tão comuns, por LED. Dura mais, é melhor, tem mais iluminação e consome menos. Então, é uma tendência, né, de o LED assumir o controle da parte de iluminação das residências brasileiras, né? Não só brasileiras, mas no mundo, né? A maioria das casas hoje já está fazendo essa substituição naturalmente. Tem um custo elevado, por quê? Porque antes uma lâmpada normal, ela não custava R$5, e hoje uma lâmpada de LED, ela é 10, até R$15, uma de 9 watts, até 12 watts, é por aí. Mas aí já tem aqueles arranjos que coloca sobre o gesso e tal, aí tem um custo um pouco maior pelo desenvolvimento da lâmpada, né? Que é uma lâmpada diferenciada. Aí aqui, tem aqui uma previsão de carga, né? Mostrando quais os tipos de lâmpadas e o rendimento, né? O rendimento é o consumo pela produção, o que é que ela dá, né? Um rendimento de 6%, olha, vapor metálico de 50%. Geralmente,
quem vai comprar lâmpada, ele não leva em consideração essas coisas. Vai lá e pergunta qual é. Às vezes chega na casa de algum amigo, essa sua lâmpada de quanto? É de 10. Ixi, como ficou boa. E foi lá no mercadinho, vai lá e compra outra de 10 e vai fazendo experimentos, né? Aí vai dando certo. Só que veja como essa tabela é antiga, ela não tinha nem LED ainda. E o LED hoje ele é bem mais, tem um rendimento bem superior aqui. O rendimento do LED aí é 60%, 70%. É só a título de informação, né? E quando você vai prever, né, uma instalação elétrica, tem as tomadas, né? Tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. A gente chama de TUG, tomadas de uso geral, e TUS, a tomada de uso específico. A geral é assim, é aquela tomada que aceita qualquer aparelho de média potência, de baixa potência. É aquela tomada que você chega ali, bota um celular, bota um secador de cabelo, bota uma furadeira, funciona de boa. Já a tomada de uso específico é a tomada que vai pegar uma potência alta, né? Aí a tomada de uso específico hoje é aquela tomada de ar-condicionado, é tomada de chuveiro elétrico, é tomada de secador de roupa, né? É tomada até para micro-ondas, né? Uma tomada de uso específico. É a tomada que suporta mais corrente. No caso, professor, assim, a diferença visualmente delas, tem umas que tem 3 pontinhos, né, que é de encaixe que é 3. Aí tem umas que parece uma carinha, que é um risquinho e um pontinho. Aí, no caso, vai diferenciando também na aparência ou só em relação à carga que ela aguenta? Pronto. Essa de 3 pontinhos que você fala é a norma mais atual que a gente tem, né? Que ela são 2 fases, né? Não, são uma fase e um neutro, e um aterramento no centro. Então, essa tomada, ela tem uma norma para ela, que é essa tomada mais nova de 3 pontos. A segunda tomada que você falou, que parece uma carinha, essa tomada já entrou em desuso. Existem algumas casas, mas ela já praticamente você vai comprar vai chegar num local para comprar e não vai existir desse tipo, para vender mais. Já caiu em desuso, porque a norma ela exige a mas ela servia exatamente para quê? Não, era um padrão que geralmente ela era uns computadores que vinham e já tinha aquela tomada daquele jeito, sabe? Para ligar. Era uma norma, foi um tempo de norma que passou por ela, sabe? Hoje a norma mudou, ficou nesse padrão de 3 pontos, né, um do lado do outro, já obrigando que os projetistas eles já coloquem aterramento em todas as tomadas, ou seja, existe uma casa com padrão monofásico, por toda a casa vai correr um circuito com 3 fios, né? Uma fase, um neutro e um aterramento, obrigatoriamente. Porque o aterramento, ele protege, né? A gente vai ver mais na frente dispositivos de proteção que necessita de ter um aterramento para fazer a devida proteção de um surto, né? De um surto elétrico. Então, o terra é justamente para isso. Para qualquer carga a mais que apareça no aparelho, ele seja escoado por esse aterramento. Inclusive, muitos eletrônicos, eles já vinham, mesmo antes, né, dessa norma chegar agora, com 3 pinos, e exigia que você fizesse um aterramento. E muitas casas que não estavam dentro do padrão, vocês viam algumas gambiarras, né, um aterramento exposto, aparecendo, e não era legal. Principalmente, muita casa antiga, com chuveiro elétrico, as instalações de chuveiro elétrico são as coisas mais bizarras que você já pode ver, né? Inclusive, potinhos com areia, fazendo aterramento, que não é a norma, não é assim, né? O aterramento é uma haste
que a gente coloca de 2,40 metros no chão, em terra firme, e puxa-se o fio de aterramento para o quadro, e o quadro ele distribui esse aterramento dentro de toda a edificação, para fazer aterramento de todos os aparelhos que necessita. Então, é uma tendência, né, daqui para frente, para que todos os projetistas eles seguem isso. E onde encontrar uma casa que não tem aterramento, explicar o que os benefícios que traz o aterramento e ver se o cliente ele coloca aterramento em toda a sua instalação, porque é muito, muito importante, né? E aí, continuando as previsões de carga, né? Tem a recomendação da NBR 5410, o levantamento de carga de tomadas, né? Então, cômodos ou dependências com áreas igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. 6 metros quadrados, né? Uma tomada. Você acha que hoje em dia dá para segurar um quarto com 6 metros quadrados com uma tomada? Todo mundo tem um celular. Se tivesse esse quarto, tiver uma televisão, você vai ficar escolhendo entre o celular, carregar o celular ou ligar a televisão. Aí lá vai o problema, né? Colocar um T. E o T não está na norma. Aqueles T, eles não estão na norma. O bom é espalhar, eu vejo assim, para uma instalação elétrica, colocar uma tomada em cada parede. Cada paredezinha dessa é uma tomada, né? Vamos dizer que o quarto ele seja retangular, em um lado e no outro. Em todos os lados, se você olhar, você tem que ver no mínimo uma tomada. Até porque que o arranjo das casas, ele muda, né? Tem hora que o guarda-roupa está de um lado, aí a pessoa joga para o outro. E se não tivesse, né? Se não tivesse uma tomada por trás do guarda-roupa. E assim vai, né? Então, é muito importante ter tomadas francas. Muito tomada. Tem que ter tomada para todo lado. Professor, então assim, o T não é recomendado se usar, né? O T, com certeza, não é recomendado. A gente usa porque é uma opção. É uma maneira de driblar a falta de uma tomada. Porque depois que a edificação está feita, para você quebrar a parede e colocar mais uma, duas tomadas, porque precisa, né, a viabilidade financeira não é nem... em primeiro lugar que não vai dar certo, né? Muita gente substitui uma tomada simples por uma tripla. Mesmo assim, ainda falta, né? Que você onde prevê uma TV, você já tem previsão de botar uma tomada tripla. Por quê? Porque é uma TV, talvez seja o aparelho da internet, né? O Wi-Fi, tudo vai estar ali. Se tiver um aparelho de som também vai estar lá, né? Então, isso tudo ocupa, né? Fora 3, 4 celulares que o cara bota para carregar. Aí não, eu tô botando só o ponto da TV, né? Onde tá a TV é para ela ali. Aí o celular é nas outras paredes. É mais para frente, é mais para trás. Se você chamar uns vizinhos, uns amigos, para fazer uma farra, meu amigo, sim, local de lazer, eu colocaria de 2 em 2 metros uma tomada no local de lazer. Porque tiver uma caixa de som, ocupou uma, né? Aí você vai botando uma tomada aqui, uma acolá, para o povo se segurar, porque você sabe que celular hoje, para aguentar um dia de carga, ele é muito bom, viu? Porque o povo usa direto, é ligado direto. Descarrega que é uma beleza. Então aí sim, a gente tem que pensar nisso aí, né? Nessas demandas futuras. A gente tem muito aparelho consumidor de energia, muito. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso. Principalmente o projetista, conversar com o cliente, né? Isso aí parte muito da conversa com o cliente. Professor, aqui na cozinha de casa tem 6 tomadas, sendo que 2 são interruptores, né, que é de ligar e desligar a lâmpada, e 2 é dividindo o interruptor e um acesso à tomada. Você acha que é muita tomada para uma cozinha só? Porque eu acho que eu pegaria uma tomada dessa e colocaria lá no meu quarto. Eu acho. Quanto mais tomada, melhor, né? Boa noite, professor.
Nunca é de menos. Boa noite. Professor, eu tô dando uma entradazinha aqui só para falar que eu tô no trabalho e não vou poder assistir a aula hoje. Tranquilo, tranquilo. Depois você assiste, né? Depois que terminar aí o trabalho, vai ficar gravado, você vai lá e assiste. Tá bom, valeu, obrigado. Tomada nunca é demais, né? Você vê que seu quarto tá faltando uma. Se você tá no seu quarto mais duas, ainda talvez fique bom, né? É sempre assim. Tomada aí vai. Vamos dizer que você precisa de uma tomada exatamente para o seu aparelho de telefone. Só que um determinado dia leva uma amiga para casa, aí você viu, né? Gasta logo os dois celulares, descarrega, precisa de carregar os dois. Aí vai carregar um, né? Ou carrega um ou outro. E assim vai, a demanda por energia é isso. Direto, 90%, a tendência de 90% da população é aumentar o consumo de energia. É sempre para mais, né? Então, essas previsões a gente tem que ter. A gente, como técnico, tem que olhar assim para um projeto, principalmente projeto arquitetônico. Já vem muito projeto pronto. Amigo, você tem certeza que só essas tomadas vai dar certo para você? Sempre bote mais. Ó. Vai vir seu vizinho, vai vir seu pai, vai vir sua mãe. Todo mundo consome. Então, vamos pensar nisso. Aí, às vezes, você pode até ganhar, né? Porque o técnico, ele ganha por ponto instalado, né? Ponto de tomada que você instala. Então, você botando mais uns pontinhos, pré-venda aí para o cliente botar mais, você ganha mais, né? E assim vai escapando. E aí, ó, a norma continuando, né? Falou aqui, ó, cozinhas, copas, cozinhas, né? Porque tem essas cozinhas americanas que é tudo junto. Uma tomada para cada 3,5 metros, ou fação de perímetro, independente da área, né? Subsolos, né? Quem tem aquelas garagens, né? Subsolo garagem. Pelo menos uma tomada na garagem, né? Tem gente que faz da garagem um escritório, né? Ele tem que ter muita tomada. Até uma oficina. Oi? Aquelas tomadas que tem duas entradas para plug, é correto? Ou só uma? Individual? Aí fica difícil de eu saber qual é o tipo. Duas tomadas para plug. Eu não Sim, vou. a gente não compra a caixinha de tomada com 2 plugs. Eu não tô conseguindo saber, entender. Só vendo uma foto, depois você me manda. Duas tomadas, na verdade. Duas tomadas. Uma caixinha com 2 tomadas. Que vem duas tomadas. E em um ponto ter duas entradas para tomada, né? Isso. Isso aí pronto. Isso aí é o que escapa o povo hoje. Botar duas no canto de uma, duas, 3. Tem até de 3. Aí você acha que seria certo ou errado mesmo? Tá certo. O que tá errado é no do T. O T é que é errado. Você de uma transformar em 3. O T não está na norma e ele aquece. O T, você botando 3 aparelhos, ele tem uma demanda, puxa muita corrente. E é uma perda muito grande, porque ele tem esquenta, né? Esquenta muito. A extensão também segue o mesmo critério, né, professor? Tem um filtro de linha, ela já é até colocada como uma boa opção, porque o filtro ele tem um fusível que se rompe, né, na hora que a potência sobe. Entendeu? A extensão que é filtro do tipo de filtro de linha é interessante. Agora as outras também não são, não, porque tiver algum problema ali, sobrecarga, ela vai até onde dá. É aquela coisa, a gente usa porque usa mesmo, mas o certo é não recorrer a isso. Quando for mexer extensão, tivesse um filtro de linha, beleza. Porque essas extensões que vendem por aí, essas mais fraquinhas, elas não aguentam muita carga, não. Aí o cara pega uma extensão para ligar um som, né? Boa noite, professor. Agora
Eu comprei uma boa, viu, professor? Uma que ela pega os 3 fios. Ela tem até o terra também, essa extensão. É grossa pra caramba. Agora foi que não foi baratinho também, não. Pois é, o que é bom é caro, né? Aproveitando o embalo aí, eu também tenho uma para vender. Uma boa, 33 metros. Ixi. Tem um negócio aí, cara? Já? Olha aí, agora vamos fazer um mercado aqui. 32 metros, deu. Eu lhe perguntou quanto é que tá. R$ 33 metros, eu tô pegando 330. Caramba. Você tá pedindo 330? É 12 reais o metro desse fio. Se for levar pelo metro do fio, se for nova, vale, né? Mas vamos continuar nosso assunto agora. Nos banheiros, previsão pelo menos de uma tomada junto ao lavatório, né? E com a distância, né, de 60 centímetros do limite do box, né? Que é onde tem jatos de água, né? Professor, aqui em casa, por incrível que pareça, eu tenho uma tomada perto da pia, tipo, bem pertinho da pia mesmo. Pois é 60 centímetros, né? Por quê? Porque fica, né, um ambiente que está todo tempo, toda a vida tem uma coisa molhada perto, né? Se tiver ela conectada a tomada se tiver alguma coisa conectada ao ponto de tomada, possa ser que uma água dessa escorra e faça um curto-circuito, né? Veja aqui o limite. Aí é grande, viu? Olha o limite que chegou aqui o negócio. Véio. Tudo junto e misturado aqui. Aqui, se der um prego no negócio, o cara não sabe nem o que foi, né? Tem que arrancar logo tudo. Quando pega fogo aqui, é logo em tudo. O prejuízo é grande. Mas tem aqui um monte de coisa conectada. Tem aqui na faixa de mais de 10 pontos de conexão. Aí não tem que suporte isso aqui, não. Ela dura até... Aí, professor, se der um curto aí, queima tudo ou aqueles que tiver proteção ainda suporta alguma coisa? Pronto. Aqui, se tiver alguma coisa que tenha proteção, se essa unidade aqui ela tiver proteção, a proteção vai desarmar aqui de 2 em 2 minutos. Aí o que é que o cabo faz? Ela arranca a proteção. Ele não aguenta ficar disparando direto. Ele vai lá e tira o bicho que fica disparando. Aí deixa com o tempo aí, até onde der. Aí o fio deles vai sobreaquecer e vai pegar fogo. Se pegou fogo isso aqui é tudo plástico, né? Viu? Quando um plástico pega fogo, ele suporta muito tempo e ele vai contaminando os outros, né? E aqui ele já tá beleza, deixar o extintor aí de lado. Esse extintor aqui é bem interessante, ele tá bem do ladozinho. Mas é muito, isso aqui é aquelas coisas que começa pequeno e vai crescendo e o dono gosta de sugar, né? Sugar daquele ambiente. É o chamado empurrar com o pulso. Vai sugando aqui, lá na frente eu ajeito aqui de uma vez. Aí, quando ele troca isso, e aumenta de novo, ou seja, ele sempre expande, mas ele não tem projeto de longo prazo, ele tem um projeto de curto prazo. Projeto de longo prazo, ele já teria visto que iria ter computador, teria esses utensílios quase todos. Aí ele tinha colocado tomada espalhada por todo canto. Tem muita tomada aqui que ela percorre 5, 6 metros. Várias extensões aqui, ó. Para ir dar de conta dos consumos lá na frente. E aqui é uma caixinha, ó. Não mexa computador. Caixinha toda... Pois é, aqui é um exemplo de não se seguir, né? Não seguir em seguir. Aí, professor, essa caixinha aí é o quê? É uma caixinha exemplificando aqui que ela tá fechada, que ela não mexa porque ela tá... que se mexer nela, mexe no computador.
que deve ser Sim, uma gambiarra. Tudo que não presta aí, viu? Então, a gente agora começa, né, a falar de potência, né? Aquele negócio que Jamerson já passou para vocês. Mais lá na frente, quando a gente somar todas as potências, a gente vai encontrar as correntes. Que isso sim vai definir o cabo que vai suportar tal corrente. Então, por enquanto, a gente está vendo potência. Vamos ver que a potência mínima para tomadas de uso geral, banheiros, cozinhas, copas, atribuir no mínimo 600 volt-ampere, né? Ou seja, 600 watts por tomada. Cada tomada é como se tivesse conectado um aparelho que consumisse até 600 volt-ampere. Atribuir 100 volts-ampere para os excedentes, ou seja, se passar de 3 tomadas, aí o excedente ele já baixa esse nível para 100 volts-ampere. Ou seja, ele faz uma média, porque lá no projeto de instalações elétricas, no final, você vai fazer a demanda, a carga instalada da residência. Então, aí esses pontos de tomadas, se a gente vai somar todos eles, se passar de 3 tomadas, eles baixam para 100 volts-ampere. Geralmente passa, né? Que não tem mais hoje residência com 3 tomadas, né? Aí vamos aqui para a previsão de carga de acordo com a norma 5410. A quantidade de tomadas é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização. Os pontos devem ser localizados no máximo a 1,5 metro do ponto previsto do aparelho. Ou seja, vamos dizer, as famosas extensões, né, elas não são de 1,5 metro, são de 10, de 5 metros, que a norma não prevê, né? A norma quer que o aparelho esteja no máximo a 1,5 metro do ponto que ele está ligado. Ou seja, você vê que ventilador, ferro de passar, tudo isso tem um cabo no máximo de 1 metro. Para ele não ficar uma distância superior a 1,5 metro. E tem a questão econômica, né, também, para não ter esse consumo, esse custo com botar mais meio metro de cabo. Né? Mas tem alguns aparelhos que ele já vem com os cabos um pouco maiores, né? Então, aparelho com corrente superior a 10 metros, que é o chuveiro, ele tem a corrente superior a 10. Uma torneira elétrica também tem. Essa torneira é um tipo de torneira praticamente com o mesmo princípio do chuveiro, que ela esquenta a água. E o secador de roupa, o micro-ondas também, ele é superior a 10. E assim vai. Recomendação, né? Para o levantamento de carga de tomadas. Atribuir a potência nominal do equipamento a se alimentar. Então, para o projetista, ele precisa saber, principalmente, os aparelhos fundamentais da casa, né? Ar-condicionado, qual é a potência que vai ser, geladeira, televisão. Geralmente, esses 3 itens, e micro-ondas, né? Micro-ondas e máquina de lavar também. Esses aparelhos são muito usados e geralmente podem passar de 10 amperes quando eles são utilizados. Então, esses aparelhos, eles precisam de ter tomadas de uso específico. Então, é específica. Aquela tomada, ela serve exatamente para ligar aqueles aparelhos. Não que outro aparelho não possa ser ligado. Pelo contrário, quando ela é de uso específico, ela suporta os outros aparelhos quase todos, né? Ela é específica de 10 amperes, acima de 10, que é uma chamada de tomada de 20 amperes. É uma tomada mais robusta. Aí ela suporta. Inclusive, os conectores delas têm até uma largura maior. Elas são mais largas, porque as tomadas de maior corrente, elas são um pouco mais grossas, os pinos, né? Então, a previsão de carga, né?
Quando usamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que a ligação do equipamento à instalação elétrica irá utilizar uma tomada. Em alguns casos, a ligação poderá ser feita, por exemplo, por uma ligação direta, uma emenda, que é o caso dos ar-condicionados, né? Que ele tem uma emenda praticamente direta na instalação, chuveiro elétrico também, né? Chuveiro elétrico também tem uma emenda direta. Tem só realmente um ponto, veja aqui um ponto, e os fiozinhos estão entrando aqui e se ligando ao circuito. Aqui é uma planilha de uma tabelazinha com as médias das potências dos equipamentos, né? Aquecedor de água. A gente aqui não costuma usar aquecedor de água. Pouca gente usa esse chuveiro elétrico, essas coisas, para aquecer água, porque a água já é quente naturalmente. A gente quer banho frio para dar uma diferença do calor, né? Aí aqui tem vários aparelhos e tem suas potências. Né? Quando a gente vai fazer projeto elétrico, quer saber, você tem freezer? Tem. O freezer é 500 watts. O freezer vertical 300. A geladeira 250. Um liquidificador é 200. Só que o liquidificador não é ligado direto, né? Uma partezinha, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Você usa ele aí por dia. Máquina de costura, máquina de lavar louça. Olha como a máquina de lavar louça. 1.500 watts. Já é uma tomada de uso específico, né, para ela. Secador de cabelo, 1.000 watts. Televisor a cores, 2.500. Essa televisão aqui tá um negócio estranho, né? 2.500 watts, geralmente é 500. Uma TV de LED aí de 50 polegadas, 500 watts. Torradeira é 800 watts, ventilador em média de 100, computador é 300, impressora 45, e assim vai, meu amigo. A Coserno, ela tem uma tabela, quando você baixa a norma, como eu acho que eu mandei a norma para você, foi da Coserno? Naquela norma tem uma planilha dessas potências aqui, mais atualizada, né? E aí vamos para umas observações. Tomadas interruptores. Pode-se ligar um equipamento com maior potência em uma tomada que não foi prevista para tal uso. É como se você pegasse um micro-ondas e colocasse uma tomada comum, né? Eu creio que essas tomadas de uso específico, quando você coloca em projeto, o projetista tem que conversar com o dono da instalação. Olha, você vai ter que aparelho, vou ter esse. Então, essa tomada, ela suporta esse aparelho. Agora, se você colocar ele naquela outra, pode ter um dano, né? Por quê? Porque existem tomadas que suportam mais correntes e existem tomadas que não suportam tanto, né? Essas comuns que a gente chega numa loja de elétrica e pede a mais comum, mais baratinha, ela suporta até 10. E existe tomada que suporta até 20 amperes. Que aí você já chega no balcão e diz, eu quero uma tomada que suporte 20 amperes. Então aí, aquele vendedor, ele já lhe direciona para o produto certo, né? Então, quando você pegar um projeto, se você chegar a pegar um projeto em fase de construção, você tem que evitar, né, circuito, passando por pilares, por vigas de concreto e passando por instalações hidráulicas, né? Por quê? Porque aqui se tiver vamos dizer, vai ter que rasgar a parede para colocar o condutor para passar de um ponto a outro. Então, isso aqui tem que ser evitado. Tem vezes que as coisas são projetadas. Primeiro o proprietário, quando ele faz uma casa do nada, ele quer fazer uma casa para ele, faz de pedaço, né? Ele levanta a casa todinha e depois é que vai puxar a instalação elétrica. Aí já tem passado viga, concreto para todo lado e vai quebrar para botar a instalação elétrica. E quando passa por uma viga, um pilar e instalações hidráulicas, tem que dar um arrudeio do tamanho do mundo. Aí perde com cabo, né? Essas faltas de
de planejamento do projeto, às vezes tem prejuízo, né? Então, você sempre que uma pessoa lhe contratar, bem antes dele começar a edificação, tente projetar junto com ele já isso. Para que ele já... Professor, Não. aí no caso, se você for precisar fazer uma troca de uma tomada de 10 amperes para uma de 20, você precisava, no caso, trocar a fiação também, ou a fiação podia ser a mesma? Você vai puxar, né? Vai abrir a tomada, olhar qual é o fio que está lá. Ah, o fio que está aqui não suporta 10. Que a gente vai ver que a norma vai dizer também. Lá na frente ela vai dizer quem suporta 10, quem suporta 20. A bitola do fio, né? Você vai olhar para a bitola e vai dizer, essa bitola é de 1,5. O 1,5 não suporta 20 amperes. Então eu não posso botar minha tomada aqui. Aí você vai ter que tirar, pode aproveitar o mesmo local. Tirar o fio, passando o outro mais grosso, um de 2,5, de 4 milímetros, e conectar, né? Ver se o circuito que ele está conectado suporta também, porque tem aí, geralmente, é tudo junto, né? Tomadas todas juntas. Ou se ele é um circuito, se ele for um circuito direto para o quadro. Possa ser que seja um circuito direto para o quadro. Tem muitas residências, ela coloca alguns aparelhos com circuito direto, né? Um deles é o ar-condicionado, né? Ele vai direto para o quadro. Cada ar-condicionado da casa, ele tem separado um disjuntor para ele. Lá no quadro. É bem interessante, né? Entendi. Obrigado aí, professor. Aí você está vendo aqui uma instalação muito mal feita, né? Veja que aqui está o chuveiro elétrico e os fios estão muito expostos. Aqui, queira que não, tem aqui, molha tudo, né? Ah, mas o pingo está descendo aqui, mas ele bate alguma coisa que sobe. Não vai ter alguma, vai molhar. Não é interessante, né? Veja aqui que está saindo aqui o fio neutro, terra e a fase, né? E não está saindo da forma muito bem instalada, né? Ficou muito mal feita essa instalação. Aí tem aquelas observações que a gente falou, né? Questão da arandela no banheiro. Ó. A arandela é uma luminária que fica presa na parede. A luminária mesmo, normal, ela fica presa no teto, no forro. E a arandela fica presa na parede. E temos as normas das alturas, né, de interruptores e tomadas. Ó. Temos aqui a 1,10 m essa tomada, mas essa tomada ela tem que ficar com a distância aqui de 60 centímetros da torneira e tem que ter uma altura interessante aqui da própria base da pia. Não pode ficar tão junto, né? Aqui é um quadro de cargas, que depois, mais para frente, a gente vai preencher um quadro de cargas. Diz cada um que for fazer o projeto vai ter que ter a área da dependência e tal. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, quando a gente for executar um projeto elétrico. E aí a gente vai colocar os dados aqui dentro. Esse aqui é um quadrinho bem simples. Possa ser que a gente use um maior ou use esse aqui mesmo. Vamos mais para frente que a gente vai pensar na melhor forma da gente projetar essa nossa instalação no futuro, né? E aí a gente vai para os equipamentos propriamente ditos, né? Equipamentos que compõem as instalações elétricas. E o primeiro equipamento que vem a partir da entrada de energia, o primeiro equipamento que chega é o quadro de distribuição, né? Lá na planta, esse quadro, ó, ele pode estar dentro da parede, né? Que é o chamado embutido, ou ele pode estar colocado
aparente na parede, ou seja, só pregado e ele ficar totalmente para fora. Existem dois tipos de instalações elétricas hoje, né? Tem as instalações embutidas e tem as aparentes. Há quem queira hoje colocar tudo aparente, né? Na casa. Já vi algumas casas que tem toda a instalação aparente. Em canteiros de obras, né? Tudo aparente. O cara chega lá, compra alguns containers e ajeita lá, bota lá as coisas, tudo aparente. É de fácil manutenção, né? Qualquer coisinha, tira um cano ali, olha, tem um eletroduto, abre ali, fácil de manter demais, né? Mas, Porém, professor, agora a nova regra da COSERN agora é botar o disjuntor para fora de casa, por fora de casa, porque se a pessoa quiser, desliga a casa do cara todinha por fora de casa. a norma da COSERN diz que bota para fora, né? Então, a COSERN, ela é uma fornecedora de energia. Acabei de fazer isso hoje lá em casa. Foi, né? Colocar um padrão novo e teve que fazer isso. Aí eu vou comprar um cadeado, né? Para ninguém abrir aquele disjuntor e desligar. Porque lá na rua do casa só tem peça boa. E vou amarrar o pitbull no pé também. É complexo, o negócio é complexo. Eu não sei como é que foi a descrição para da norma, mas é assim. Tem que seguir, né? Então, aqui o tipo embutido do quadro de luz e força, né? Quadro de luz é o que fica dentro da nossa casa, né? Quando vem o padrão da COSERN, ele vem com a energia para cá. E você tem um disjuntor geral aqui dentro e tem os disjuntores auxiliares, né? Que vão para os circuitos. Então, o quadro de distribuição é o centro de toda a instalação elétrica de uma residência, onde se encontram os dispositivos de proteção. O quadro de distribuição é baseado em dispositivos modulares, também conhecido como os quadros DIN. O DIN é porque tem um trilho onde os aparelhos os dispositivos de proteção ficam nele, né? Pendurados nele. A fixação do dispositivo no trilho se dá por um simples encaixe, né? Você coloca lá, ele fica, né? Fica pendurado lá, tem umas garrazinhas que se prendem. Ao quadro pode ser incorporado disjuntores, que a gente vai saber o que é, interruptores diferenciais, dispositivos de proteção contra surtos, e etc. Tem várias coisas que ele pode ficar lá no quadro, né? Esse aqui ficou repetido. Não. O quadro de distribuição é o centro. Esse aqui é repetido aquilo. Repetido. O quadro é o centro de distribuição, recebe dos condutores que vêm do medidor. Segundo o item da BNT 5410, os quadros devem ser entregues com o texto de advertência indicada na figura. Esse texto de advertências aqui. Eu tenho quase certeza, como nenhum canto tem esse texto de advertência, né? O textozinho é bem simples, velho. Quando um disjuntor ou um fusível atua desligando algum circuito ou instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga, ou seja, é aviso, dizendo que sua instalação tem algum erro. Mas isso aqui nunca tem nos quadros, né? Aí, da mesma forma, nunca desativa ou remova uma chave automática de proteção contra choques, um DR. Mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Você está vendo por que ele está falando? Nunca desativa ou remova a chave automática de proteção contra... Porque o DR, quando ele está numa casa, ele dispara demais. Ó. Qualquer surtozinho ele está disparando, ou seja, ele está lhe avisando que está tendo fuga. Aí o camarada vai lá e tira. Para parar o problema. Em vez de ele matar o problema real, ele mata o dispositivo que avisa ele está com problema. Isso é muito comum. Principalmente nessas casas novas da Caixa, o pessoal vai lá e tira o DR mesmo, mata o DR. E ele é um aparelhozinho até bem caro. Mas um dos itens mais caros de um quadrozinho é o DR. Aí o cara vai lá e tira, né? Olha, ele diz aqui embaixo, a desativação ou remoção da chave
significa a eliminação da medida protetora contra choques elétricos e risco à vida para usuários. Porque é o seguinte, quem tem filho pequeno em casa tem que ter um DR. O DR serve para tirar os pequenos surtos, né? Bom, o menino mete o dedo na tomada. Ele nem o choque sente, o DR vai lá e dispara. Aí essa é a importância do DR. Mas ele também dispara por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que puxe surto, né? Vamos dizer, uma tomada que está com os cabos mastigados com o outro, né? Aí fica dando contato ali. E o DR lhe avisa. Então você tem que encontrar, numa casa que tem DR e ele está disparando, você tem que encontrar o defeito. Não dizer que ele é o defeito. Ele é o aparelho que está dizendo que a sua instalação tem defeito. É bem interessante. E quando a casa toda é um disjuntor só, professor? Aí, meu amigo, aí é você desligar a casa todinha e ir ligando um aparelho até achar o defeito. Né? Se surgir um defeito. Ou se a casa é um disjuntor só e está dando tudo certo, beleza. Geralmente, quando a casa é um disjuntor só, geralmente não vai ter DR nela. DR já é para essas casas que tem 3, 4, 5 disjuntores. Já é esse nível de casa nova que a Caixa já obrigou por norma a ter. Antigamente a casa era um disjuntor. A minha casa aqui que eu moro, que ela é mais antigazinha, ela era um disjuntor. Mas eu mudei aqui, dividi aqui uns circuitos agora. Agora já está mudado. Troquei todo o circuito dela. Todo o sistema dela que foi mudado. Porque também já era bem antiga a instalação elétrica. Mudou tudo. Estava tendo disparo. Lá em casa não, viu, professor? Oi? Lá de casa é o tempo de vovó menina. E agora que o fio tá caro, hein? Homem, pelo amor de Deus, diga nem isso. Compra a extensão do Zulu aí para fazer a instalação. Fez o orçamento. Eu paguei foi 240, só para acabar botar a instalação ali para fora o negócio. Isso foi só de material, viu? Foi pouco. Foi pouco. Ele é safado. Então aí o quadro de distribuição aí tem uma sugestão de circuito, né? A gente sempre coloca no quadro, quando tem vários circuitos, coloca os nomes nele. Aí a gente chama o circuito 1, 2, o 3, 4, 5 e assim vai. Quantos circuitos tiver, o primeiro circuito a gente geralmente coloca como circuito de iluminação, né? Se tiver mais de um circuito de iluminação, o segundo, consequentemente, seja de iluminação. E os depois vai os de tomadas. De uso geral, os específicos, com tomadas dedicadas, né? Tomada do chuveiro, a do ar-condicionado, a do micro-ondas, elas são específicas, dedicadas àquilo, né? E aí vai, né? Você vai colocando circuitos e colocando o nome neles. É muito importante botar o nome, porque quando disparar um circuito desse, você já sabe qual é. Para casa pequena, quando dispara, você sabe qual é. 3 quadros de disjuntor, você sabe de cabeça. Mas se você montar um quadro com 30 disjuntor, como eu já fiz alguns serviços em bancos, meu amigo, tem um disjuntor para cada salinha daquela, para cada estação de trabalho tem um disjuntor. Aí o que disparar, se o cara não tiver organizado bem, teve um banco que teve um problema, e a gente foi lá, aí tivemos que nominar todos os disjuntores. Aí eu ficava provocando, chegava numa determinada tomada e colocava um aparelho que a gente sabia que ele dava 3 amperes. Aí o cara ficava lá medindo, sabia onde é que tinha um disjuntor consumindo 3 amperes. Aí eu ficava nesse monitoramento até encontrar todos os pontos de iluminação, saber quais os disjuntores eram. Foi quase uma semana trabalhando para acertar, alinhar toda a instalação. Era grande, era um banco grande. E aí deu muito trabalho para um negócio que não era para ter dado trabalho, era para ter um
um esquema elétrico dizendo tudo o que aconteceu naquele banco, né? Que era um banco muito novo, não era instalação antiga, não. Era um banco já acho 3, 4 anos de uso. Só que o cara não botou um projeto elétrico e eles também fizeram algumas expansões, né? E não colocaram no projeto. E aí tem um dispositivo de proteção, que aí já começa a instalação a criar forma, né? O dispositivo de proteção, né, protege a instalação contra possíveis acidentes decorrentes de falhas no circuito, desligando assim que a falha é detectada. O principal dispositivo de proteção é o disjuntor, também tem o disjuntor diferencial residual, que a gente chama de DE, e o DPS. E a gente vai vendo eles aqui aos poucos aqui nessa aula. O primeiro aparelho, dispositivo aqui, é o disjuntor, né? Creio que a maioria de vocês já tenha visto um disjuntor de pé. Quem não viu, está aqui. A primeira vez aqui. Tá aqui. O aparelho disjuntor é isso. Em um lado entra a fase, no outro sai o que vai para o circuito, né? Você vem uma fase geral para cá e a outra vai para a instalação. Vai para o circuito que ele está determinado. Em uma instalação com um disjuntor só, ele é o principal elemento a desligar. Geralmente tem um disjuntor geral e outros disjuntores ao lado, que são os disjuntores auxiliares, né? Esse circuito geral vem nele, e esse ponto aqui, ele carrega os demais disjuntores. Deixa eu procurar uma foto aqui bem rápido, para você ver uma instalação com mais de um disjuntor. Como é que funciona? Ó, esse aqui, ó, um interruptor diferencial residual, grandão aqui, DE, deixa eu ver aqui, onde é que está o disjuntor aqui, o 2? Disjuntor de desconexão, olha o disjuntor aqui, ó. Ele aqui é um de trifase, 3 fases. Esse disjuntor aqui, ele manda energia para todos esses outros aqui. Esse aqui é o último slide, é um quadro já completo, com todos os equipamentos que a gente vai ver aqui. Então, existe um disjuntor geral e existem os disjuntores auxiliares embaixo. Né? Esse disjuntor geral aqui, no caso, está ligado a um DPS e a um DR, que a gente vai conhecer eles aqui antes de chegar nesse quadro. Vou voltar agora. E aqui, olha, é um disjuntor monopolar, que ele só tem um polo, ou seja, só tem uma fase. Esse aqui é um bipolar, ou seja, tem 2 fases nele. E esse aqui é um tripolar, ele pode receber as 3 fases. Veja aqui que ele é um tripolar. Se uma das fases sobrecarregar, ela dispara e desliga as outras 2. Obrigatoriamente, ela desliga as outras 2. Se uma fase sobrecarregar, com certeza esse disjuntor desliga as 3. Por quê? Porque aqui ele não pode ter desbalanceamento. Ele já não aceita desbalanceamento. Geralmente é o disjuntor de uma entrada de energia trifásica, né? E aí pode se dividir em várias fases, em vários disjuntores monopolares ou também tripolares também. Aqui começa a instalação elétrica das nossas residências. Uma residência simples, o disjuntor geral, uma simples que eu falo, uma monofásica, né? Pode ser um desse aqui. E se for trifásica, vai ser um desse aqui. Aí, dependendo da carga dele, a gente vai dizer qual é o tamanho dele, né? A gente mais para baixo aqui vai ver os tipos dele. Então, a função básica do disjuntor, né? Ele oferece aos condutores do circuito, ele oferece a proteção aos condutores, né? Ele desliga automaticamente quando há ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto ou uma sobrecarga. Ou seja, se um aparelho seu queimar e ele provocar um curto-circuito,
curto-circuito é você ligar um polo ao outro. Ele vai aqui, a corrente ela vai se elevando a um modo que isso aqui derrete, tão quente que fica. E o que tiver de queimar por perto dele, ou seja, provocar incêndio, ele vai queimar. Ele começa derretendo o próprio fio, e essa capinha que envolve ele aqui, que é um PVC, também derrete de provocar incêndio, né? Então, se ele tiver pregado numa madeira, que é o exemplo mais comum das nossas casas, né? Eles estão agarrados em madeira. Se tiver um curto-circuito, esse fio vai esquentar e se chegar na temperatura de combustão da madeira, vai queimar o forro da casa e vai provocar um incêndio de perca total. Né? De dimensões gigantescas, né? Então, eles permitem a manobra manual, né? Você consegue ligar e desligar ele. E ele seleciona somente quando o circuito numa eventual manutenção, né? Ou seja, eu quero mexer em alguma parte da casa que está com o disjuntor. Vou lá, desligo o disjuntor, faço o meu processo normalmente e não tem problema. Se eu for fazer manutenção, eu tenho que ver qual é o disjuntor que eu desligo para ficar sem energia aqui. Se ele desligar se eu desligo automático, eu já tenho que ver onde é que está o ponto de sobrecarga, né? Pode ter algum lugar aí que está consumindo demais. E aí, a gente tem um desenho esquemático aí, uma visão 3D de um disjuntor, né? Aí aqui a parte de dentro, com todos os pontos. E aí a gente tem essa escolha, né? Escolha do disjuntor. Pela norma, define corrente nominal como a corrente que o disjuntor pode suportar ininterruptamente. Esse desenho esquemático, até coloquei ele aqui, aqui são os elementos internos. Geralmente, um disjuntor, quando ele já não está mais atuando, a gente faz o descarte dele, porque a gente não... Ele é tão barato que a manutenção dele não compensa. Mas, assim, para quem tem a curiosidade de saber o que ele tem por dentro, aqui está todos os componentes dele estão aqui, né? E aqui, que é a escolha nominal, né, do disjuntor, de acordo com a carga, você coloca esse tipo de disjuntor. Então, ele tem suporte, né? Suporta 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 amperes. Você já veja os níveis de corrente. Isso é para disjuntor que a gente consegue ver, né? E tem indústria que tem disjuntor. O céu é o limite, né? De corrente que ele suporta. A subestação aí que está fazendo, que isolou o trabalho, né? Deve ter disjuntor lá de 500 amperes, de 1000. Tem. Tem disjuntorzão grande lá que é... os disjuntores de subestações, eles são armados e desarmados eletronicamente. Porque se o operador for para o campo, na hora que ele arma e desarma, o raio pode abrir um arco elétrico e vir para cima da pessoa e a pessoa ser o fio terra, né? Desse nível de corrente. Aí o cara não está falando. Dali o que eu achei mais interessante foi o cara montar um quadro daquele, viu? Meu amigo, é fio demais. Não sei como é que esse cara faz aqui. Tá bom, ele tem o esquema do quadro, e, né, que os elétricos de força e controle, eles sabem ler diagramas elétricos, e tem a habilidade, né, de colocar um disjuntor do lado do outro, uma contactora. Tudo aquilo ali, eles não projetam nada, eles recebem,
E eles montam. E um erro de um montador daquele pode causar um prejuízo que você não sabe nem o tamanho. Porque um quadro daquele, depois que ele está montado, ele custa horrores, né? Caro. Só tem equipamento caro. Aqueles equipamentos ali comandam equipamentos muito caros. Então, isso tudo aí, meu amigo. Por isso que esses caras ganham até bem, razoavelmente bem, né? Um eletricista fosse controle, tá ganhando aí R$3.000 se ele trabalhar sem perigo, né? Com instalações desenergizadas. Se for instalações energizadas, bota mais 30%, bota mais um bocado de benefício que ele recebe. Não, mas eu acho que já tem uns 30% já, mesmo sem trabalhar com rede energizada. Né? Pois é. Justamente, vou pegar no fio errado, morre. Não, mas eles não ligam, não. Primeiro... O serviço é tudo desligado lá. Só liga quando termina o serviço, pô. É toda desenergizada. É uma equipe para montar e uma equipe para comissionar. Comissionar tá tudo pronto, tá? Vamos ligar aqui o primeiro quadro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o último quadro. Aí começa a medir, olhar os parâmetros. É uma semana de comissionamento, ou mais. Aí leu tudo, colocou tudo na planilha, manda para a empresa. Aí lá tem a VEG, tem não sei o que, olha os aparelhos. Alguns aparelhos dá bronca logo no começo. Instalação nova, aparelho caro, mas não funciona. Lá vai voltar para a fábrica. Aí volta o relatório de novo. Então, essa vivência é demorada de ligar de vez. O cara que montou já está montando outro lá não sei aonde. Geralmente eles rodam o Brasil todo montando quadro. Os eletricistas montadores. Nem técnicos são eletricistas montadores. A maioria dali, os caras são de Minas, não são daqui não. Acaba rodada aí no mundo aí. Não é difícil não montar não. Agora requer muita atenção, né? Para não fazer trabalho errado. Então, vendo aqui que os disjuntores podem ser desses tipos aqui, ó. Não tem disjuntor de 7 amperes, não tem disjuntor de 12 amperes, é de 6, de 10, de 16. Ou seja, esses números aqui vocês vão gravando que daqui para frente, quando pensar em um disjuntor, tem que cair num número desse. De 20, de 25, não tem um de 22, de 23, não. Tem um de 20 ou de 25. De 25 para frente, tem um de 30, não. É 32, 40, 50. E assim vai. Às vezes a gente tem a mania de fechar uma conta, olhar, aí deu 30 amperes. Aí querer botar lá um disjuntor de 30, não tem, né? No mercado não existe. Existe o de 32. A gente coloca sempre um disjuntor, pronto. A conta fechou em 22 amperes. A gente coloca um de 25. Ou um de 32. Se for para residência, pode colocar um de 32. Por quê? Porque você já sabe que as cargas das residências sempre tendem a aumentar. Então, se deu 25, para a carga instalada, coloca... Se deu 22, pode colocar um de 25. Se for mais precavido, conversar com o cliente, chama para o de 32. Colocar tentar puxar um imediatamente à frente, né? Aí a escolha da corrente nominal, né? A NBR aqui e a NM 6838898 define corrente nominal como a corrente que o disjuntor pode suportar ininterruptamente a uma temperatura ambiente de referência de 30 graus Celsius. Os valores preferenciais são... Acho que eu vou repetir isso aqui mesmo. Foi. E aqui eu coloquei mais uma coisinha, né? Corrente nominal deve ser maior. Corrente nominal é a corrente do disjuntor. Tem que ser maior do que a corrente de projeto e menor do que a corrente que o condutor suporta. Ou seja, o disjuntor ele está no meio do caminho para proteger o cabo. Para proteger o cabo. Se o cabo que está lá, ele só aguenta 10 amperes, vamos dizer, 20 amperes, você não pode ter um disjuntor de 25. Por quê? Porque o disjuntor vai suportar uma corrente maior do que o cabo, ou seja, o cabo vai derreter antes do disjuntor atuar.
Entenderam aí? Que o disjuntor, ele tem que suportar mais corrente do que o cabo. Essa é uma regra. O disjuntor tem que suportar mais corrente do que o cabo. Que ele protege o cabo, a instalação, né? E aí tem as chamadas curvas de disparo, né? Curva de disparo dos disjuntores. Existem 3 curvas. A curva B, C e D. Que está aqui ilustrada aqui, né? Mas eu vou primeiro falar sobre ela. A curva de disparo magnético B atua entre 3 a 5 vezes a corrente nominal para circuitos resistivos, como chuveiro, lâmpada, etc. A curva de disparo magnético tipo C atua entre 5 e 10 vezes a corrente nominal para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Geralmente, esse é o disjuntor que estará dentro das instalações elétricas residenciais. Geralmente. A curva de disparo magnético tipo D atua entre 10 e 20 vezes a corrente nominal para circuitos com elevada corrente de energização. Isso aqui, ó, esse tipo de disjuntor, ele vai estar em bombas, vai estar geralmente em motores de alta potência, da curva D. Então, a B e a C dá certo para uma residência, mas a D já é realmente para trabalhar com motores, né? Que tem corrente de partida muito alta. E aqui está a curva, né? A curva B, ele atua entre 3 e 5 vezes a corrente sobre a corrente, ou seja, a corrente nominal, a corrente de partida ser maior do que a corrente nominal, né? E aqui, ó, de 5 a 10, de 10 a 20. B, C e D. O disjuntor deve trazer essa informação gravada no produto. A indicação é feita com a letra definidora da curva de atuação em seguida do valor da corrente nominal. Tá aqui, ó. Esse aqui é um do tipo C16, ó. Ele é da curva tipo C, essa curva aqui, e ele suporta 16 amperes. Ele botou aqui, ó. Assim, por exemplo, uma marcação C16 significa que o disjuntor é tipo C, da curva C, né? E sua corrente é 16 amperes. Sendo que a capacidade de interrupção, ou seja, esse K aqui, ó, K, por exemplo, uma marcação de 3.000 significa que a capacidade de interrupção é de 3 kA. Esse 3Ka, nessa capacidade de interrupção, é um surto. Ou seja, de vez... Aqui e acolá tem um surto na rede, um galho bate aí, tem um curto-circuito, e vem para a nossa residência um surto de 3Ka. Vem uma onda de corrente que passa, e se ele for maior do que 3Ka, esse disjuntor, a corrente vem e passa direto nele, ele nem atua. Ele vai transmite toda a energia para dentro da nossa residência. Aí onde queima o aparelho, acontece tudo. Vocês já viram casos, né, de problema na rede, algum aparelho queimar. É isso, esses picos de corrente que aparecem na casa da gente, devido à falha na rede elétrica. Isso aí, no caso, para evitar, teria que ser um maior, no caso, outro disjuntor? Não necessariamente. Para evitar, tem outro aparelho, né? Para evitar o surto entrar dentro da nossa casa. Geralmente não se evita isso. Quando vem é superior a 3Ka, e ele vem e entra mesmo, atua, estoura tudo. Temos um aparelho para isso, que está aqui também. Eita. Acessórios, né? Um dos acessórios é o pente de conexão. Quando tem muitos disjuntores, a gente usa um pente desse para transmitir, vamos dizer, a corrente de entrada, né, do disjuntor, dividir para os outros disjuntores. Ó. Divide assim através de um pente. Se não tiver um pente desse, o disjuntor principal ele sai jampeando com fios para os outros disjuntores.
Isso não é muito bonito, não é muito estético e também não é muito bom, confiável. Não dá confiabilidade à instalação elétrica. O que dá confiabilidade é isso. Você colocar um pente desse e poder conectar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10 disjuntores de uma vez só, com um pente só, né? Então, é interessante a gente, quando for fazer a instalação, pensar nesses pentes. Às vezes, a instalação tem 5, aí corta o pente aqui e já usa para outra que tem 5 também. Esse pente pode ser utilizado, né? Um acessório também é um dispositivo de travamento do disjuntor. Veja aqui que está aqui, ó. É algo que você não consegue ligar nem desligar o disjuntor, trocar o estado dele, né? Geralmente se mantém ele desligado, né? Mas no caso aí, se o cara botar uma carga que o disjuntor não suporta, ele dispara mesmo assim ou não? Eu não entendi. Tipo, numa residência, a pessoa conectar uma coisa que a carga que está tendo na casa não suporta, aí o disjuntor não dispara? Se ele dispararia com esse? Geralmente ele é bloqueado no off, né? Ele é bloqueado desligado. Ele só liga em uma situação que o cara vai lá, tira o cadeado dele e liga. É um circuito extremamente específico. Quando você bloqueia ele. Ou ele estando em manutenção, né? Não, esse bicho aqui vai estar em manutenção. E você vai lá, desliga ele e amarra aí. Só vai mexer nele o técnico em que colocou esse sistema, né? De bloqueio. Se eu não me engano, eu já vi outro dia o cara que cortou uma energia, ele botou um negócio desse, para o cara não ligar mais, você já acha que foi isso. Só que isso aqui, assim, para acabar buliçoso, ele tira isso aqui, né? Se for para cortar uma energia, ele vai lá e cortando. Isso aqui não. Para quem quer rearmar um disjuntor desse, é fácil demais, né? Quebra e pronto. Agora, para uma instalação industrial, em que esse circuito tem que estar bloqueado para manutenção, né? Ele vai lá e bota o cadeadinho aqui e pode fazer a manutenção, que sabe que ninguém vai mexer, né? Geralmente é para isso, é para dar a manutenção, você vai lá e bloqueia o circuito. Aí você dá uma manutenção porque você sabe que esse cadeado só tem a chave você. E ninguém vai quebrar ele porque isso aqui dá uma atenção no quadro, né? Ou seja, deixa o quadro em alerta. Olha, tem um aparelho aqui que alguém está em manutenção. E aí temos um aparelho chamado DPS, que é justamente o aparelho que eu falei contra o surto, né? Surto que vem da rede e tudo. Esse aparelho aqui ele é colocado em paralelo com o nosso circuito, né? Então, para responder às diferentes características das instalações, nível de risco, tamanho da edificação, tipo de equipamentos a proteger, a proteção contra as descargas atmosféricas pode ser realizada com a ajuda de dispositivos que podem ser instalados na parte interna ou externa das edificações, que é esse aparelho aqui. Esse aqui é um tipo, da Schneider, esse aqui já é o da Soprano. Veja que ele tem um lugarzinho onde marca, tem um marcador. Quando ele atua, ele muda a cor disso. Quando isso aqui atua, ele fica vermelho. Então, quando ele está vermelho, ele atuou. Ou seja, teve um surto na rede, ele protegeu. Ele protege o primeiro. O segundo, se vier, já morreu. Aí já passa para a instalação. Ou seja, colocou um aparelho desse, está sempre olhando para ver se ele atuou. Porque se ele atuou, ele protegeu de algo, né? Um surto muito forte. Então, no mercado, as intensidades mais utilizadas são 20 kA, 40 kA e 65 kA. Quiloampere é 65 mil amperes. É muita corrente, né? Nas instalações residenciais, onde o condutor de neutro é aterrado, ou seja, ele tem que ter aterrado no padrão de entrada. Os DPS são ligados entre condutores de fase e a barra de aterramento, no quadro de distribuição. Eu aprendi na energia solar que a gente coloca ele tanto na fase quanto no neutro.
E também ele sendo colocado no neutro, o surto que vem pelo neutro também ele joga para a Terra, através do DPS, né? Os dispositivos de proteção contra surto, quando os DPS forem instalados junto ao ponto de entrada da linha elétrica ou no quadro de distribuição mais próximo possível do ponto de entrada, ou seja, você tem que puxar ele mais perto possível da chegada da energia, né? Por quê? Porque ele atua no geral. Ele tira o custo do geral. Se você colocar ele mais perto da carga, ele só vai atuar na carga. Então, o que acontece? Se tiver um curto-circuito e só atingir os primeiros aparelhos, chegar lá no final, esse bicho aqui nem atuar vai. Porque não vai chegar um surto muito forte, né? Geralmente o surto é forte na chegada, né? E o outro aparelho, acho que é o último aparelho que a gente vai ver hoje, é o disjuntor diferencial residual, né? Que ele é aquele aparelho que eu falei que a pessoa geralmente ela arranca, né? Ele desliga com facilidade. Por quê? Porque se ele sentir fuga de corrente pelo neutro, ele vai atuar. Então ele protege contra animais e pessoas de contato direto e indireto causado por fuga de corrente. E ele também é protetor contra incêndios, né? Por quê? Uma corrente, por mais mínima que ela seja, ela vai e provoca também superaquecimento. Então, veja aí os casos. Ó. Quem nunca levou um choquinho, né? Com esse aparelho aqui, o choquinho, ele se transforma em um desligamento por completo, né? Também ele desliga também toda a instalação. O transtorno que dá, né, desligar toda a instalação, a pessoa acha melhor tirar ele. Qualquer desse tipo aqui, ó, uma criança mexeu aqui, ele vai desligar lá, vai disparar diretamente. Aí tem os tipos bipolar, né? Por quê? Porque ele é conectado fase e neutro. Ele vê a diferença residual da corrente da fase para o neutro. Vê o que está saindo fora, né? E tem o tetrapolar, que é 3 fases e um neutro. Aí os componentes internos, né? Só para a gente saber, transformador de corrente, interface de processamento de sinal, inclusive até, olha uma plaquinha aqui, ó. Relé eletromecânico, mecanismo de desarme e botão de teste. Ele é um dos elementos mais caros que tem na instalação residencial simples, né? Aí o DR, né, que é o circuito. Ó. Quais são os circuitos que devem ser protegidos? Número 1, circuito que alimentam tomadas de corrente, situadas em áreas externas, circuito de tomada de corrente, situadas em áreas internas, e, por extensão, também circuito de iluminação externa, como em jardins, né? Aquelas instalações baixas, né, que você pode bater nela. As instalações de luminárias e coisa não vai, o DR não é necessário, né? Por quê? Porque o DR é para proteger pessoas e animais. Aí, iluminação de teto já fica distante, né? Dificilmente a pessoa vai ter acesso. E aí está o quadro completamente montado, né? Com todos os equipamentos que a gente falou até agora. O disjuntor geral, também, o disjuntor está aqui, né? O disjuntor de desconexão, aqui está o DR, né? O DPS está aqui, ó. DPS, veja que ele está ligado à Terra, né? Vem aqui, pega as fases e vai e joga para a Terra. Esse DPS tem 3 passos, porque aqui o circuito dele é trifásico. E aqui, ó, um pente ligando todos os disjuntores, e esse pente está ligado, ó, ao IDE. Pessoal, qualquer dúvida, estamos aí. A gente viu hoje uma das partes mais importantes aqui desse curso, né, dessa disciplina.
que a gente chegou no final aqui em um quadro de distribuição, né? Se tiver alguma dúvida aí, estamos às ordens para a gente conversar. É massa, professor. Massa é montando, né? Montando isso aqui é legal também. E a gente vai montar, se Deus quiser. Pode crer. Vai ser top, né? Isso aqui é muito, muito simples. É mais mecânica do que elétrica. Depois que está dimensionado, né? Depois que está dimensionado, a montagem é uma parte mais que mecânica, né? A gente sabe do risco da NR10, de trabalhar sem... Sabe? A gente trabalha com isso desligado. A gente desliga, tudo está desligado. Ele monta. Quando a fase vai chegar aqui com fase mesmo ligado, já tudo aqui já está organizado. Aí você vai só ligar e dar o start aqui, dar a partida em on, né? Dá a partida, aí depois é que vai ligar os outros circuitos. Mas é muito, muito, muito mecânica para montar o quadro, né? Mas agora dimensionar, aí envolve aquelas coisas que a gente falou mais para trás. Conhecer a residência ou a edificação e saber a demanda de cada ambiente, de tomada e de iluminação. Depois chega lá no final no quadro, né? Então, nossa aula encerra por hoje, por agora. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Valeu, professor. A aula foi boa. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente começa mais cedo, aí vocês tiram mais dúvidas. Tá, valeu. Cala deu para assistir tudo? Professor, algumas coisas saiu meia estranha, mas aí eu vou rever ela amanhã e faço as minhas anotações de sempre. Beleza. Qualquer coisa, estamos às ordens. E qualquer coisa eu pergunto ao senhor. Com certeza. Estamos aí. Valeu. Vai fazer mais, professor?